dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus, conversando a respeito da revelação de Deus, a respeito do amor de Deus para com todos nós, para com toda a humanidade, para com esse jeito nosso de ser, não é? Apesar desse jeito, ele continuar nos amando e querendo o melhor para nós. Não somente nós, mas qualquer outra pessoa, sem exceção nenhuma, tá bom? Então a gente vai começar aqui pelo nosso momento devocional, quando nós estamos no Sermão do Monte. E já estamos, hoje a gente começa o 12º ponto dessa pregação, né? O 12º ponto dessa pregação. Então a gente fala sobre orações. O que é que Jesus vai falar a respeito das orações no Sermão do Monte? O Sermão do Monte é como um resumo que Mateus faz do básico ensinado por Jesus, mencionado por Jesus em toda a sua pregação, em todos os seus ensinos, tá bom? Então vamos ver aqui o que o texto nos chama a atenção hoje. Ele diz assim, versículo 5 do capítulo 6, diz assim: E quando orares, não sejais como os hipócritas, porque eles amam orar em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelas pessoas. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Porém, tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que está em segredo. E teu pai que vê em segredo, ele te recompensará em público. Não é? Então, esse é o texto que a gente vai trabalhar, a gente vai comentar um pouquinho alguns dos aspectos desse ensino de Jesus. Estamos ainda dentro do contexto, da ostentação, entendeu? Aí nesse contexto de ostentação, Jesus já falou sobre esmolas, Jesus já falou sobre o jejum, né? E agora ele fala sobre oração. O problema todo não está nestas coisas, nessas práticas. O problema todo está na ostentação disso, né? Na necessidade de mostrar aos outros esse tipo de comportamento. Então vamos ver aqui o que é que diz. Primeiro fala assim, quando orares, quer dizer, Jesus aí não vai impor, você tem que orar, não é essa a ideia. A ideia é que ele vai regulamentar. Quando orares, quando você for orar, você então tem algumas diretrizes que você tem que estar atento, né? Não é uma ordem, como também não é a questão do jejum e da esmola, não é uma ordem. Mas quando você fizer, ele então dá uma regulamentação para isso. Depois vem, não sejam como os hipócritas, quer dizer, não sejam como aqueles fariseus aí como sendo mesmo os grupos religiosos que haviam naquela época, onde eles publicamente queriam mostrar sua fé, queriam mostrar sua dedicação a Deus, né? Hipócritas. Então, os fariseus, também o joio dentro de qualquer religião, tem o trigo e tem o joio. O joio, ele não é, apesar de religioso, ele não é alguém trabalhado pelo Espírito de Deus. Ele quer ser um religioso trabalhado por ele mesmo, pela sua carne, pelos seus interesses, pelas suas vontades. Esse é joio. Esse não tem a direção do Espírito. Ele, então, apesar de religioso, ele não tem nada a ver com Deus. Tá bom? Então, veja, aqui diz assim, não sejam como os hipócritas, que inclusive está aí o joio e os falsos religiosos. Gostam de orar em pé, se destacando de todo mundo. É isso que Jesus está falando. Não tem problema em orar em pé. O problema é a ostentação, fazer isso para chamar a atenção sobre si. Tá?
A outra diz assim: também oram nas sinagogas, no convívio religioso. Eu volto a lembrar, o problema não é orar na sinagoga, na igreja, nas reuniões, em público. Não é, o problema não é esse. O problema é a ostentação. Fazer isso para chamar atenção para si. Tá bom? Também diz assim, oram nas sinagogas e nas esquinas das ruas, né? Mesma coisa. Enquanto que sinagoga tem a ver com o convívio religioso, as ruas têm a ver com o convívio social, no meio, né, do público. Para serem vistos, olha a ostentação, tá bom? Para serem vistos, notados, admirados, esse é o objetivo deles. Tudo nesse mundo é neutro, nem é bom nem é ruim. Quem vai determinar se uma coisa é boa ou ruim, as motivações de quem pratica. Isso é que vai determinar se aquilo é positivo, se aquilo é negativo. Tá? A mesma faca que serve para preparar um alimento também serve para matar. Tá? A mesma língua que serve para abençoar pessoas, motivar pessoas, também serve para desmotivar, serve para atrapalhar a vida de pessoas. O que mais? Para serem vistos, assim recebem o galardão que a carne deseja. Qual é o desejo, né, desses hipócritas quando eles fazem essas coisas? Eles querem ser vistos, eles querem ser admirados. E eles recebem isso, porque as pessoas gostam muito disso, né? Quanto mais a pessoa parece muito religioso, muito espiritual, mais seguidor ele tem, mais gente atrás daquele tipo de coisa ele tem. Só que quanto mais você vê uma pessoa muito dedicada, muito exageradamente religiosa, essa pessoa é doente. Mas ela também atrai muita gente, porque muita gente doente gosta desse tipo de coisa. Entendeu? Muito bem. O que mais? Porém, aí entra agora a regulamentação de Jesus. Porém, quando orares, ou seja, não são obrigados a orar, mas quando vocês forem orar, quando tiver no momento da oração de vocês, né? Entra no teu quarto. Aí ele começa a dar algumas orientações. Entra no teu quarto, né? Entra no teu quarto. Isso quer dizer, isole-se do público. Ele fala assim também, fecha a tua porta. Veja só, você isola do mundo e isola até da família. Então, a oração só serve quando é escondido desse jeito? Não, não. O que Jesus quer chamar a atenção é, não pratique a ostentação lá fora, nem dentro de casa. Tá? Mas não há problema nenhum em orar em público, em orar em voz alta. Não há problema nenhum. O problema não está nisso. O problema está na necessidade de fazer isso para a questão da ostentação. Tá? O que mais? E fala com Deus, teu Pai, que está em segredo, ou seja, estará em qualquer lugar que você estiver. Ele vai estar. Ele que vê em segredo, né? Ele que vai estar em qualquer lugar, ele vai lhe ouvir onde você estiver, e ele percebe que você não está fazendo isso por ostentação, te recompensará em público. Como isso? Ele vai abençoar tanto, ele não quer dizer que ele vai atender sua oração, não. Mas ele vai lhe abençoar tanto com isso, né, pela falta de ostentação, que todo mundo vai perceber que você é uma pessoa abençoada. Então a ideia é essa. Não é para que você fique envaidecido diante das pessoas. Deus me abençoa mais do que a vocês. Não, não é essa a ideia. A ideia é de que as pessoas vão perceber que você é uma pessoa abençoada, né? Justamente porque você não ostenta essa prática doentia de ser mais religioso, mais dedicado do que as outras pessoas. Tá bom? Vamos aqui para o nosso motivo de oração? Então tá aqui.
Primeiro motivo, os que estão sempre cultuando conosco. Tá? A gente vai estar orando por essas pessoas. Nós temos gente de manhã, temos gente de tarde, temos gente de noite, temos gente até de madrugada que já nos disse. Então, temos pessoas em todos esses horários e Deus conhece e a gente apresenta, tem o prazer de apresentar essas pessoas ao Senhor. Adoradores enfermos e em dificuldades. Dentre essas pessoas, algumas estão adoentadas, estão enfrentando dificuldades e a gente reapresenta elas a Deus também, que é um prazer para nós. Embora saibamos que Deus sabe cuidar, proteger, amar essas pessoas, independente da nossa oração. Nós amamos essas pessoas, mas Deus ama muito mais. Então, Deus não fica esperando que eu ore para que Ele abençoe. Deus não fica esperando que eu ore para Ele abençoar melhor essas pessoas. Ele ama. Então, Ele dá o melhor com minha oração, sem minha oração. Então, para que a gente ora? Olhe, é muito bom orar pelas pessoas. A gente ganha a saúde espiritual, a saúde emocional, a saúde mental nossa é outra quando a gente lembra para pedir a Deus a bênção dele, aquilo que ele já está fazendo na vida dessas pessoas. A gente ganha também. Entendeu? Amigos e irmãos aniversariantes, hoje teremos algumas pessoas que estarão aniversariando, já estão, né? E a gente já ora por elas antecipadamente. Deus conhece cada uma delas. Deus nos faça mais luz do mundo para Ele, que Ele possa continuar fazendo milagres na vida da gente, para que a gente seja luz na vida das pessoas. Né? Que as pessoas se sintam bem na convivência com a gente, que as pessoas tenham o prazer de estar com a gente. Tá? Então essa é a nossa oração também. Que o mundo nos veja como trigo. Claro, o joio é um número maior, mas que o mundo consiga nos ver como trigo, ovelhas, entendeu? Guiados pelo Espírito, o que o joio não é. Tá bom? O que mais? Que não nos deixe pensar que preconceitos convencem pecadores. A gente aprendeu isso, nos ensinaram que a gente tem que ser preconceituoso. Preconceitos disfarçados, entendeu? Para poder as pessoas acordarem, elas precisam perceber que elas estão em pecado, elas precisam perceber. Foi ensinado isso para a gente, mas não tem nada a ver. É mentira isso, é mais uma mentira, né, que passam para a gente. Só quem convence as pessoas do pecado é o Espírito de Deus, e ele não precisa dessas coisas, ele não precisa de preconceitos. Ele sabe como lidar e amar essas pessoas. O nosso papel é só ser luz e sal. Tá bom? Aquele também não nos deixe pensar que somos melhores religiosos do que outras pessoas. Oh, mas isso é horrível, né? Foi plantado isso na gente. Nós somos melhores. Deus nos ouve. Nós somos o povo de Deus. Isso foi colocado desde a época dos judeus, né? E a gente tem trazido essa herança, né? Somos o povo de Deus? Somos, mas os outros também são. Mas acontece que a gente, não, os outros não, tem que ser somente nós. Isso, né, é uma demonstração de que não confiamos no Espírito. A gente precisa dessas prepotências, né, para a gente se sentir bem. Também, minha lista de oração dos anjos, né, dos nomes que eu tenho, que começam com a letra A, B e C. Hoje é o dia de orar por essa lista. E que ele faça somente o que ele planejou para o nosso bem. Que ele não faça o que a gente pede. A gente não sabe o que pede, mas que ele faça somente a vontade dele. O que ele faz? A gente não precisa nem pedir, não. Mas é bom dizer sempre, né? O próprio Jesus pediu, faça a tua vontade. Tá bom? Porque ele sabia que era o melhor, inclusive, para ele também. Tá?